apareceu um Jeffrey. Não é o Jeffrey Epstein dessa vez, é o Jeffrey Chikine. Não esperava um cara que se diz opositor defendendo os concursos fraudados e enviesados do judiciário aparelhado por indicações criminosas desde o Mensalão e Petrolão. Pior ainda, defendendo o fim da prerrogativa de foro, facilitando a militância judicial que é pesadamente feita pela esquerda. Essa é a oposição, entre aspas, que a esquerda sempre sonhou, a qualquer mérito em concursos subjetivos, nos quais quem está na banca chegou lá de maneira ilegal, se não criminosa. Os concursos de juiz hoje no Brasil têm ou não fase subjetiva. Você acha que uma banca que tem alguém do STF, ela é uma banca confiável ou não? Pois é. Esse é o critério moral de quem coloca os juízes no Brasil. Chikine confia nisso, eu não confio. Muitas pessoas dizem que eu critico o Bolsonaro para ganhar seguidores. Cada crítica que eu faço a Bolsonaro, ou alguns tokens bolsonaristas, ou falsos opositores, como eu acredito que Chikine é, eu perco seguidores. A questão é que meu compromisso é com Jesus e a verdade. Se julga a árvore pelos frutos. Não é a intenção, mas o resultado. Chikine apresenta argumentos puramente emocionais e femininos, mas não consequencialistas. Eu não sei se ele é mal intencionado, se ele é vendido ou se ele é ignorante. Nós só vamos saber disso na hora que ele topar um debate. Se ele aceitar debater publicamente, se ele entender as guerras civis romanas, se ele entender as intenções do legislador brasileiro e as consequências através da análise econômica e da teoria dos jogos do que ele está falando, aí nós saberemos se ele é vendido, mal intencionado ou simplesmente ignorante. Se ele continuar fugindo do debate, nós nunca saberemos. Quais são as posições que o Jeffrey defende e que são também defendidas pelo MBL, pelo PT e pelo PCdoB, aonde o Jeffrey Chikine está do lado do PSOL. Ele defende o fim da prerrogativa de função, da prerrogativa de foro, o que normalmente é chamado de foro privilegiado. Sem o foro privilegiado, ninguém nunca ouviria falar em Bolsonaro. Sem o foro privilegiado, qualquer promotor do interior de outro estado que você nunca pisou pode processar. Imagine se qualquer jornalista de direita, se qualquer deputado fosse processado por dezenas ou centenas de promotores de interior em vários estados do Brasil. Ele teria dinheiro de se defender? Mesmo se defendendo e sendo inocentado em todos, a sua vida acabaria financeiramente. É exatamente por isso que o foro de prerrogativa é um elemento essencial para que o deputado possa fazer política e oposição. Ser contra isso é ser a favor da militância judicial espúria e sectária que ocorre nesse país. O outro ponto que Jeffrey defende, e eu considero absolutamente imoral, é que apenas juízes concursados sejam indicados a tribunais superiores. Muitas pessoas dizem que Bolsonaro podia indicar menos de 100 pessoas como PGR. E isso é verdade. Ele quer diminuir as pessoas que o presidente pode eleger, aqueles que passaram dentro de sistemas de concurso. Eu pergunto a você, os concursos no Brasil são fraudados sim ou não? Os concursos como de juiz tem fase oral é 1000 vezes mais. Se você confia nisso, você confia no crime. Você quer que Bolsonaro, ou seja um futuro presidente qualquer, possa indicar uma pessoa da sua liberdade que realmente represente os interesses da população, ou só quem passou por uma comissão subjetiva da máfia? É isso que ele defende. Ele diz que apenas os concursados deveriam ser juízes. Ou seja, o ministro supremo ideal para ele é Flávio Dino, que passou em concurso de juiz em primeiro lugar. Flávio Dino deve ser o ministro modelo para Jeffrey Chikine. Inclusive, no STF, há pessoas que passaram em concursos tão difíceis ou mais do que o de juiz. O concurso de promotor é tão ou mais difícil quanto o de juiz, que é o que Alexandre de Moraes passou, que tem todas as prerrogativas e igualdade de hierarquia. Talvez Chikine deva achar Xandão um ministro modelo. Quem passa no concurso de promotor, passa no de juiz. Ele disse que blindagem se escreve com G. Realmente, há muitas condutas questionáveis de Gilmar Mendes, mas o concurso que Gilmar Mendes passou da chancelaria é muito mais difícil do que a maioria dos concursos de juízes estaduais, meu irmão. Olhe quantas pessoas passam no Profa por ano e quantas pessoas passam em concurso estadual. Quantos escândalos de fraude não houveram em concursos de juiz e quantos escândalos de fraude houveram em concurso da chancelaria? Pois é, mais uma vez, Chikine mostra que a direita, muitas vezes, pode se apresentar opiniões de direita estranhas. Muitas pessoas dizem que eu critico o Bolsonaro para ganhar views e likes. Isso é mentira, é o oposto. Cada vez que eu critico o Bolsonaro ou Chikine, eu recebo críticas e unfollow. Mas, na verdade, o meu compromisso não é com o número de seguidores, e sim com Jesus e a verdade. Se você não compreende teoria dos jogos, se você não compreende a análise econômica do direito, se você nunca leu as 6 lições, mesmo tendo 500 mil seguidores, 2 milhões de seguidores, você nunca deveria emitir uma opinião pública sobre política pública, como o Chikine está fazendo. Ele alega que eu não tenho capacidade intelectual de compreender o que ele disse.
Eu acho que é o oposto. Nós saberemos se ele for homem o suficiente de aceitar um debate. Eu acho difícil. Chiquinho já deixou claro que precisa ganhar muito mais dinheiro na vida do que já ganhou e o caminho mais fácil é o da covardia. É o de buscar uma eleição, fingindo que é direita e depois mamando no cargo. Se ele quiser se expor para um debate com qualquer intermediário neutro que ele quiser, ele vai demonstrar humildade e vai demonstrar que tem honestidade intelectual. Se ele se recusar, ele vai demonstrar o tipo de homem que ele é. Essa é a bandida da semana. Drogou o homem para brincar, torturando em casa, ainda filmando e metendo a facada se ele gritasse. Eu não vou botar o vídeo dela com máscara, mas é satânico, meu irmão. Quem mata mais, aborteiras ou cornos? Essa mulher tem 24 anos e já tem 27 BOs policiais, criminais. Fora os casos que ela deve ter terminado o serviço e o defunto nunca apareceu. Ela ainda foi atrás do cara pra finalizar ele, meu irmão, na UPA. Medonho. Beatriz Elisandra Marques Carvalho, de 24 anos, presa em flagrante por filmar as torturas que fez contra um homem que conheceu em um bar. Contou os detalhes. A revelou que deu um suco de f*** na vítima quando o homem começou a gritar por socorro. No vídeo, a mulher parece não saber que está sendo filmada e conta tranquilamente em ordem cronológica e detalhada como foi a sessão de agressões. Ela revelou que o homem já estava agitado mesmo antes de ser levado para dentro da residência e admitiu que deu um calmante forte para ele, mas que a medicação não fez efeito. Ela meteu o Boa Noite Cinderela e levou ele para a Toca do Leão. A agressora contou que imobilizou a vítima contra um cômodo do quarto, pisando no seu pescoço e peito. Segundo ela, toda vez que o homem tentava resistir e levantar, ela chutava a cabeça dele, que acabava arrastando contra o móvel, causando cortes. De acordo com ela, mesmo ferido, o homem tentou pedir socorro e a beliscou. E foi nesse momento que ela deu de faca para ele calar a boca. Ele gritou cabuloso. Aí eu comecei a me revoltar e peguei uma camiseta para tampar a boca dele. Relatou. No registro, a professora, com orgulho, mostrou a roupa que usou para calar a vítima com a frase salvação ou condenação e ironizou, sendo que o homem foi condenado. Não existe em cima do muro. Ou você serve a verdade a Deus, ou você serve a Satanás. A quem ela serve? E por que pessoas como ela cometem crimes dezenas de vezes impunemente? É porque o judiciário é moralizado ou porque os concursos são enviesados para só selecionar pessoas que sejam pró-vagabundo e pró-leniência e contra a lei e ordem? O problema criminal desse país é policial ou é judiciário e Ministério Público, sectários esquerdistas e pró-vagabundo? Pois é, Chiquini confia nos concursos de juiz e só quer juízes nos tribunais superiores. Os juízes que deixaram essa mulher na rua mais de 27 vezes, não é isso ou não? Mais uma notícia boa. Dessa vez veio do André lá do Papa Hardware. Janeiro, arrecadação federal bate recorde. Se em 2026 o governo arrecadar 12 vezes a arrecadação recorde de janeiro, que tende a ser ainda mais, seriam 3,9 trilhões. O orçamento de 2026 prevê 6,5 trilhões de gastos e o de 2025 foi 5,8. Tá aumentando ou diminuindo o tamanho do monstro? Regime só cai quando acaba o dinheiro dos otários financiando. Socialismo só acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Como faz para não ter merda e sangue nas mãos financiando ditadura? Você não tá feliz dando dinheiro à Janja? Você não tá feliz dando dinheiro a aborto, castração de criança e socialismo? Compre Bitcoin em autocustódia. O desinvestimento é a única oposição real. Não sabe comprar Bitcoin? Não sabe como desinvestir? Renato38.com.br. O básico, autocustódia, custa menos de 400 conto. Mas tem diversos cursos lá, meu irmão, inclusive de milhares de reais, que avança até o quanto você quiser avançar. Aqui o CEO da Anthropic, o cara que a gente mencionou antes, cagou na cabeça de Trump, dizendo que metade dos advogados, consultores e profissionais de finanças serão demitidos em 12 meses. Qual a chance dele ter razão? Rapaz, eu acho que é bem alta, viu? Anthropic cagou para as ameaças do Pentágono. Secretário determinou sua sanção imediata. Nenhuma empresa que faça negócio com os Estados Unidos pode fazer negócio com eles. Valuation da Anthropic estão entre 300 e 400 bilhões de dólares. As três maiores startups são xAI, do Elon Musk, Anthropic, que é essa que a gente está falando, e OpenAI, que é a do ChatGPT. Até ano que vem, estará bem desenhada a relação de governos com essas empresas e quais dessas vão ser vencedoras. Vladimir Putin é o último aviso que eu lhe dou. Faça um acordo ou se arrependa amargamente. Os brinquedos que estão passando no fim do ano, meu irmão, são cabulosos, como para utilizar a palavra que a bandida da semana usou. Opa! Jeffrey Chiquini deu mais um chilique ao ser demascarado por defender concursos imorais, quando não criminosos, e a militância judicial que explodiria sem prerrogativa de função que ele defende. Veremos se ele marca o dia, hora e mediador dentre nossos centenas de contatos comuns para debate. Aí poderemos ver quem é o limitado intelectual. Ele vai correr covardemente e deixa claro que é realmente uma falsa oposição em direita trans? Sim ou não? Combater o STF
defendendo aumentar poderes de militantes judiciais e legitimando concursos imorais, não é a oposição de sonhos dos ditadores? O que o PT mais gostaria? Não é um cara que consegue votos de bolsonarista, mas na hora de votar como deputado, vota como o PT e o PSOL gostaria? Sim ou não? Você que é do Paraná e conhece esse Jeffrey, você tem algum registro dele lutando contra o desarmamento no referendo? Você tem algum registro dele colocando dinheiro do bolso dele para eleger Bolsonaro em 2018? Você tem algum registro de Jeffrey Chikini escrevendo artigos contra as cotas racistas anos atrás? Se você tiver algum registro dele, seja de direita ou seja de esquerda, pode postar aí que eu tenho interesse. Vamos dar uma estudada nesse cara pra ver se ele é um infiltrado ou não. E por que Chikini fala as coisas que fala, faz as críticas que faz e nunca foi punido pelo STF? Vocês nunca se perguntaram isso? Nesse episódio, como no passado, vocês viram minhas redes sociais sendo derrubadas e tendo que ser restauradas na tora. E tirando a sede do Brasil. As sedes deles nunca foram retiradas para outro país. Como é que ele consegue dizer o que ele diz e não ter as redes sociais nem em Shadow Bay, nem derrubadas? Você nunca se questionou isso?